E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e esse é o Highlights do Beco, um quadro rápido onde eu trago as principais novidades da semana e apresento os novos animes que vão sair lá no Japão. Pelo jeito esse vai ser um ano em que os japas vão mexer bastante com o nosso coração, hein? Então esteja você namorando ou não, se prepara porque hoje a gente vai ver se aquela teoria dos opostos que se atraem é verdade mesmo. Além de conhecer a história de um cara que vai tentar encontrar a garota da vida dele conhecendo apenas a voz dela. E um assassino que vai pedir ajuda para uma golpista para encontrar uma mulher para casar para salvar a irmã dele. Então vamos lá! Quando o assunto é amor, uma das coisas mais comuns que as pessoas fazem é aquela velha comparação com polos magnéticos. E aí falam que polos iguais se repelem e polos opostos se atraem, né? E se alguém já te disse isso pessoalmente, eu lamento te dizer que é tudo balela. Porque tem problema dos dois lados dessa moeda. Porque para e pensa comigo aqui. Se você namorasse uma pessoa que é muito igual a você, teoricamente seria o paraíso, né? Já que vocês teriam os mesmos hobbies, os mesmos hábitos e por aí vai. Mas é aí que pode haver um problema também. Porque às vezes essa pessoa pode compartilhar os mesmos defeitos que você tem. E aí sabe aquela parada de criticar o outro por coisas que você também faz? Pois é, meus queridos, essa é a famosa hora de começar a se olhar no espelho. Ou então, sendo um pouco mais simples ainda, quando um casal é muito igual, também pode acontecer dessas pessoas acabarem tendo uma relação muito tediosa e tal. Mas por outro lado, quando você namora uma pessoa que é totalmente o seu extremo oposto, eu acho que o negócio também não vai longe não. E isso porque muitas vezes você pode acabar tendo muitos conflitos de interesse e talvez até de princípios com essa pessoa. Aí tem coisa que para uma pessoa é importante e para outra não. Na hora de sair cada um quer ir para um lugar diferente e por aí vai. Então a chave do sucesso é conseguir um equilíbrio no meio disso tudo. E não importa o que ninguém diga, na maioria das vezes você vai acabar se atraindo e se envolvendo com alguém que você nem esperava. E é exatamente isso que vai acontecer com a Miyu Suzuki, a protagonista do anime Seihantai na Kimi to Boku. Embora essa garota seja extrovertida e toda descolada, ela tem o hábito de sempre seguir o que a maioria pensa. Até mesmo quando ela fica dividida sobre algum assunto. Essa aí já levou ponto negativo por ser Maria vai com as outras. Só que antes que ela pudesse perceber, ela começa a se sentir cada vez mais atraída por um colega de classe chamado Yusuke Tani. Um cara mais reservado e que não tem filtro na língua na hora de falar o que pensa. Mas infelizmente, por mais que ela queira, ela não consegue transmitir os sentimentos dela para ele. Só que o problema é que ele também tem uma queda por ela, mas por ser muito tímido, ele não consegue tocar nesse assunto nem com reza brava. E a partir daí, os dois vão tentar achar um equilíbrio para superar os próprios problemas e finalmente conseguir fazer essa relação acontecer. Essa divertida comédia romântica tá com data de estreia marcada para o dia 11 de janeiro de 2026. No conto de fadas, a Cinderela precisa largar o príncipe a ver navios e sair correndo do baile antes que o feitiço da fada madrinha acabasse e todas as coisas maravilhosas que ela fez voltassem a ser o que eram. Mas pra sorte do príncipe, ela deixa pra trás o sapatinho de cristal que ele acaba usando pra poder encontrar ela. Tá, ok, agora imagina se fosse nos dias de hoje e tudo que você tivesse para encontrar a sua pessoa amada fossem as gravações do podcast dela. Bom, esse vai ser mais ou menos o desafio que o Arisu Yamabuki do anime Mayonaka Heart Tune vai encarar. Devido a alguns motivos, esse cara passou uma infância bem solitária. E apesar de passar as noites sozinho, ele ainda encontrava algum consolo na voz de uma locutora de rádio conhecida apenas como Apollo. Mas aí, um belo dia, ela simplesmente parou de transmitir sem dar nenhuma explicação e nunca mais voltou. E aí, os anos passaram, mas o Arisu nunca desistiu de tentar descobrir o que aconteceu com ela. E no primeiro dia dele na nova escola, ele escuta uma transmissão de alguém do clube de rádio que tem uma voz extremamente parecida com a da Apollo. E é lógico que o menino corre pra lá todo desesperado para encontrar a musa inspiradora dele, né? Mas chegando lá, ele conhece 4 belas garotas que têm vozes muito parecidas umas com as outras.
Putz, cara, é só pra trollar esse coitado, não é possível isso. Então, sem saber qual delas é a verdadeira Apollo, o Arisu decide ajudar o clube de rádio e começa a se envolver no sonho delas de trabalhar com a voz. E assim ele espera descobrir a verdade por trás do desaparecimento da voz que significou tanto pra ele naquela época triste da vida dele. Só que o problema é que conforme esse maluco vai se esforçando pra ajudar elas, todas começam a gostar dele. E isso vai fazer o objetivo dele ficar ainda mais difícil, porque vai começar a misturar sentimento no meio, e isso sem contar o fato de que elas podem acabar descobrindo o que ele está tentando fazer. O anime tá com data de estreia marcada para o dia 6 de janeiro de 2026. Hoje em dia é praticamente impensável essa parada de casamento arranjado entre famílias e tal. Cara, imagina que pesadelo você ter que casar com uma pessoa que você acabou de conhecer e nem faz o seu tipo. Mas acreditem ou não, antigamente essas uniões aconteciam não apenas com o objetivo de enriquecer as famílias envolvidas, mas também para cumprir requisitos sociais e até para resolver assuntos políticos. E vamos supor que no melhor dos casos, a pessoa até faz o seu tipo, vocês se dão relativamente bem, e aí você vai lá e casa. Só que na hora do rally rola, a pessoa é um desastre total, não sabe nem beijar. Ou seja, você também não vai querer passar a vida com alguém assim, né? Mas por incrível que pareça, em muitos casos, principalmente na monarquia, as pessoas aguentavam até mesmo isso, contanto que o casamento garantisse a segurança do povo e dos entes queridos delas. E esse vai ser o objetivo do Hikaru Gero, do anime Marriage Toxin. Esse maluco é um usuário de venenos que pertence a um dos 5 maiores clãs de assassinos do mundo e que existe há centenas de anos. Porém, o clã dele logo vai deixar de existir. E isso porque o Hikaru não tem pretensão de se casar e nem ter filhos, já que isso se tornaria uma espécie de fraqueza para ele. E a irmã dele, por sua vez, gosta de garotas e já tem até namorada. E é aí que surge o grande problema, porque um dia o Hikaru recebe uma ligação da irmã dizendo que a avó deles, que é a matriarca da família, vai forçar ela a casar e ter filhos com um homem. E aí a mina fica desolada e com medo do que possam fazer com a namorada dela e tal. E sem saber o que fazer, ela decide obedecer a avó. Só que o Hikaru não quer ver a irmã dele ter um destino tão cruel, e por isso ele resolve se casar por vontade própria. Só que esse maluco não tem a mínima ideia de como conquistar uma mulher. Afinal de contas, o cara foi assassino a vida inteira e não tem muito tato social. Mas é aí que ele tem a brilhante ideia de fazer um acordo com uma garota chamada Mei Kinosaki, uma vigarista de casamentos que por acaso era um dos alvos dele. E aí ele chega lá para apagar o CPF dessa mina e fala que ele até pode poupar a vida dela, mas que em troca ela vai precisar ajudar ele a conquistar uma mulher e conseguir um casamento. E aí, como a Mei percebe que o cara tem 0% de interação social, ela fala que o melhor método para ele seria entrar em situações em que ele pudesse salvar mulheres de algum perigo. Sabe, tipo aquela parada do super-herói ali, do cara viril e tal, não sei o que. E mano, olha que veiaca essa Mei, literalmente tentando matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas o Hikaru acredita nela e a partir daí ele começa a se enfiar em tudo quanto é missão perigosa para resgatar a mulher. E é lógico que pro azar da Mei, ele acaba botando ela no meio da parada também. Cara, será que esses dois vão conseguir sobreviver e encontrar pelo menos uma doida para casar com o Hikaru? Bom, isso você vai descobrir após a estreia do anime em abril de 2026. Olha, eu vou falar pra vocês, hein? Do jeito como as coisas estão hoje em dia, já tá difícil arrumar alguém decente pra namorar. Imagina pra casar então. Mas, como dizem por aí, é quando você menos espera que pipoca alguém, né? Mas aqui é diferente, aqui você pode esperar na boa que toda semana eu venho para entregar as melhores novidades dos animes para você com todo o carinho do mundo. Então já aproveita para fazer parte da nossa galera aqui, se inscrevendo no canal e dando aquele like para dar uma força no alcance do vídeo. Um grande abraço e que vocês tenham um ano maravilhoso pela frente. Tchau!